Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler o versículo 8. Nosso assunto hoje é Isaías 6, do 1 até o 13. Mas nós vamos ler, para iniciar, o versículo de número 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou dizer disse eu e vocês dizem o resto, tá bom? Disse eu. Irmãos amados, alguns de nós aqui, com certeza já teve a oportunidade de estar perto de alguém muito conhecido, uma celebridade. Talvez alguns de nós aqui, por conta da profissão, de alguns que estão aqui, de algum grande nome, por exemplo, da magistratura, de algum grande nome da política e assim por diante. Vira e mexe, nós temos essa oportunidade de estar perto de pessoas desse porte, desse nível, em termos de reconhecimento social. Todavia, não há nada comparado em estar perante o próprio Rei de todas as coisas. O próprio Isaías presenciou isso. Ele que tinha bastante afinidade com o rei Uzias por diversos fatores, e no ano da morte do rei Uzias, ele que viu, que andou com o rei, ele agora viu aquele que é o verdadeiro rei de todas as coisas. Ele estava diante do rei, do Senhor de todas as coisas. Esse capítulo, meus irmãos, é o capítulo que retrata o chamado de Isaías. E uma pergunta bastante simples que nós poderíamos fazer a respeito desse capítulo é por que o chamado de Isaías está no capítulo 6 e não está no começo do livro do profeta Isaías. Pois, logicamente falando, os profetas eles são chamados por Deus primeiramente para que depois profetizem. Então, é muito provável que cronologicamente esse capítulo 6 seja, na verdade, o capítulo primeiro, o acontecimento que está registrado aqui no capítulo 6, que trata do chamamento, da vocação, do chamado do profeta Isaías, cronologicamente ele está no capítulo 1, ele é a primeira coisa que acontece no livro. Mas por que aprove a Deus, pela sua santa providência, e também pelo próprio modo de Deus organizar os capítulos do livro do profeta Isaías, colocá-lo no capítulo 6? Isso acontece porque o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 apontam para a pecaminosidade de Israel. Os primeiros capítulos do livro de Isaías são denúncias que o próprio Isaías faz, usado pelo Espírito Santo em nome de Deus, para denunciar todas as imoralidades de Israel. Israel vivia um período terrível, o povo de Deus estava moralmente, doutrinariamente falido. Eram tempos difíceis para o povo de Deus. Isaías, então, é levantado como profeta de Deus e o registro do seu chamamento está no capítulo 6, mostrando assim para todos nós, irmãos amados, que o processo pelo qual Isaías passou, que é o processo de estar diante de Deus e ser purificado de seus pecados, também era o processo pelo qual Israel deveria passar se quisesse ter um relacionamento com Deus. Então, de certa forma, o chamamento, a vocação de Isaías está exatamente no capítulo 6 para servir como um padrão, um parâmetro do que deveria acontecer com o povo de Israel. Sem a purificação, sem a visão da majestade de Deus, sem a noção da santidade de Deus, o povo de Israel não poderia ser útil como servo de Deus. E o que sabemos, já adiantando a história aqui, é o nosso assunto, mas para a gente completar, o que sabemos é que Israel não cumpriu o seu papel de ser servo de Deus. E daí então, a partir da metade do livro do profeta Isaías, vai aparecer a figura do servo, o servo sofredor, o servo que cumpre a vontade de Deus. E assim, aquilo que Israel não conseguiu fazer pelos seus próprios méritos, esse servo faz pela graça de Deus e purifica todos aqueles que acreditam em Deus. E assim é anunciada a vinda do Messias. Agora, meus irmãos, Isaías teve um encontro com o rei.
Essa visão de Isaías é uma visão majestosa. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 13, vamos perceber isso. Poucas vezes alguém se deparou com tamanha glória de Deus, até mesmo nas Sagradas Escrituras. Certamente isso não é algo comum, nem mesmo para os profetas bíblicos. Quem dirá para os nossos dias? Indubitavelmente, sem dúvida, a maioria de nós não terá uma experiência parecida com a experiência que Isaías teve aqui. Mas há algo parecido com a experiência que Isaías teve com todo cristão. Não nessa mesma medida, não nessa mesma dimensão, não nessas mesmas características, mas alguns aspectos são aspectos parecidos com todo aquele que tem um encontro com Cristo. E a pergunta é, você teve um encontro com Jesus Cristo? Assim como Isaías, claro, de maneira metafórica, afinal de contas, a visão que ele teve aqui era uma teofania, era uma representação simbólica, não era algo literal, mas era algo simbólico a respeito da glória de Deus. Mas, literalmente, você teve um encontro com o Rei Jesus Cristo, nosso Senhor? Não podemos nos esquecer, meus irmãos, de que quem estava aqui assentado no trono, segundo João 12:41, era o próprio Cristo. Segundo João 12:41, quem Isaías viu foi a glória de Cristo, a glória do Messias. E segundo Atos dos Apóstolos 28, versículo 25 e 26, quem estava falando era o Espírito Santo. Nós já estudamos sobre isso aqui. Isso significa que quem Isaías estava vendo ali, assentado no trono, era nada mais, nada menos do que o Pai, Filho e Espírito Santo. Era Yahvé, ou seja, a Trindade Santa. E por isso nós podemos fazer essa aplicação direta. Isaías teve um encontro com o Rei. De certa maneira, um encontro com o próprio Cristo, pré-encarnado, em uma manifestação teofânica. E você? E eu? Apesar de estarmos aqui cantando sobre Deus, falando sobre Deus, será que tivemos um encontro com este Rei? As características, irmãos, de alguém que teve um encontro com esse Rei, não são somente falar sobre esse Rei. Nem todos que pregam a respeito do Rei tiveram um encontro com o Rei. Nem todos que fazem parte da membresia de uma igreja séria, uma igreja evangélica verdadeira, tiveram um encontro com esse Rei. Nem todos que têm um cargo, são oficiais de igreja ou qualquer outro tipo de cargo na igreja, tiveram um encontro com esse Rei. As características principais de alguém que teve um encontro com esse Rei não são o cargo que essa pessoa possui, o quanto essa pessoa fala de Deus, qual papel ela desempenha no círculo do povo de Deus. Negativo. A Bíblia vai apontar em outra direção. E eu quero usar esse texto, então, meus irmãos, para apontar algumas características de alguém que, de fato, teve um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A primeira característica, meus irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, e que está muito claro no texto, é que aquele que tem um encontro genuíno com Deus, isso aqui que eu vou dizer vai acontecer inevitavelmente. Inevitavelmente, aquele que tem um encontro com o Rei, ele passa a ter uma noção clara, ainda que limitada, mas clara, da soberania e da santidade de Deus. É sobre isso que o texto vai falar, versículo 1 em diante. Olha só, no ano da morte do rei Uzias, Isaías está dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías se depara com essa visão maravilhosa, o próprio Deus ali numa manifestação de uma visão, o próprio Deus estava sentado no trono e as suas vestes enchiam todo o templo, era uma espécie de templo, uma espécie de santuário que tinha um trono ali, o nosso Deus assentado ali. Veja, trono simboliza majestade, trono simboliza soberania, e aqui nós vamos ver esses elementos maravilhosos dessa visão de Isaías. A majestade, a soberania, a santidade de Deus. Observe os serafins, que
que são seres flamejantes, abrasadores. A raiz da palavra serafim em hebraico tem a ver com algo que está pegando fogo, está abrasado. E o texto diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Todo esse simbolismo da cobertura aqui, dessas asas em relação a esses serafins, significam que eles louvavam, que eles estavam prontos a servir a Deus e que eles estavam prontos a reverenciar a Deus. Toda visão é uma visão de santidade. É uma visão aterradora, que manifesta, que grita, que Deus é glorioso, que Deus é maravilhoso sobre todas as coisas. Não há como não dizer: Deus é soberano, Ele está no trono. Deus é santo. E eles clamavam no versículo 3. E clamavam, esses serafins, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor, em caixa alta, Yahvé, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como já comuniquei aos irmãos, que na língua hebraica não há superlativo, não tem a palavra única, santíssimo, é usada repetições, são usadas repetições. Então, santo, santo, santo significa que Deus é santíssimo. Ele é totalmente outro. Ele é totalmente aquém da criatura. Deus está acima de todas as coisas. Ele é tremendamente santo. E no versículo 4 vai dizer que as bases do limiar, ou seja, os alicerces daquele templo da visão, se moviam à medida que esses serafins clamavam, a voz daquele que clamavam, que eram os serafins que estavam clamando no versículo anterior, e a casa se encheu de fumaça. Imagine você tendo uma visão dessa. Como eu disse, provavelmente nós não teremos essa experiência. Até porque não precisamos dessa experiência. Nós temos a Escritura. Mas, irmãos, independente disso, independente da forma em que Isaías se depara com a glória, a santidade e a soberania de Deus, todo aquele que tem um encontro com Deus, em alguma medida, de alguma maneira, reconhece que Deus é soberano e santo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você realmente teve um encontro com Cristo, Deus te deu entendimento para que você saiba, em alguma medida, que Ele é santo e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso significa, irmãos, que aquele que teve um encontro com Cristo não pode ter em Cristo algo comum. Nas coisas de Cristo, como se fossem coisas comuns, ordinárias. A palavra ordinária literalmente significa comum. Pelo contrário, nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vamos ver essa expressão santo diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Especialmente no livro da Santidade, livro de Levítico, temos diversos exemplos. Tudo tinha que ser santo. A pia tinha que ser santo, a água tinha que ser santa, o azeite tinha que ser santo, separado, o sacerdote tinha que ser santo, as vestes do sacerdote tinham que ser santas. Tudo isso é didático. Deus usa essa didática através dessas cerimônias, através dessas sombras, para que a gente aprendesse uma verdade maravilhosa, profunda e que devia trazer também temor para nós. Deus é santo. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se mistura com o pecado. Deus fulmina o pecado. Ele é totalmente puro, santo. E minimamente, irmãos, aquele que teve um encontro com Cristo, se você diz que teve um encontro com Cristo, e é convertido, diz que é convertido, e você vive como se Deus não fosse soberano, você não é convertido. Vive como se Deus fosse algo comum, você não é convertido. Nós respeitamos, nós tememos, nós reconhecemos a soberania e a santidade de Deus quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que é aquele que é o Rei sobre todas as coisas. Irmãos amados, uma segunda questão importante aqui, que todo aquele que teve um encontro com o Rei deve ter como marca de sua vida, está no versículo 5. Quando Isaías se depara com essa visão aterradora, ele simplesmente observa os seus próprios pecados
observa a situação do povo, ele olha para ele olha para o povo e diz: Senhor, o Senhor vai me matar. Eu vou morrer. E ele diz no versículo 5, irmãos: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Da mesma maneira, meus irmãos, aqueles que tiveram um encontro real com Deus vão receber, em alguma medida, uns mais, outros menos, em alguma medida, a noção de que é pecador. Olha, eu não sou digno. Eu sou pecador. Eu não sou digno de ser servo do Senhor. Eu não sou digno de ser chamado, de estar na presença do Senhor. Pois eu tenho agora a noção da soberania de Deus. Calvino vai usar uma explicação muito interessante. E ele vai dizer que o conhecimento que nós temos a respeito de Deus está entrelaçado com o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Isso significa dizer que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Quanto mais eu conheço a Deus e vejo que Ele é santo, mais eu me conheço e vejo que eu sou pecador. Agora, se eu não conheço a Deus, eu posso não ter a noção de que eu sou pecador. E é nesse sentido que muitas pessoas, não entendendo quem é Deus, não se acham pecadoras. Se acham até boazinhas. Não sou bom. Eu não vou para o inferno porque eu sou bom. Não há um justo sequer. O nosso Deus esmagou o seu próprio Filho na cruz pelo fato de que ninguém poderia se salvar pelas suas próprias obras. Nas palavras da Escritura, as justiças dos homens são trapos de imundícia diante de Deus. Até mesmo as melhores obras dos seres humanos estão permeadas, estão encharcadas com a pecaminosidade humana. E por isso, irmãos, se alguém verdadeiramente teve encontro com Deus, essa pessoa vai reconhecer: eu sou pecador, eu não mereço, ai de mim, eu vou para o inferno. Mas isso eu estou dizendo, quem teve um encontro com Cristo. Veja, se você não tem essa noção a respeito de si mesmo, é provável que você não tenha tido um encontro com Cristo. Isso aqui, irmãos, é o básico dos básicos dos básicos de uma pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo. Essa pessoa simplesmente, se ela não reconheceu que é pecadora e mesmo assim ela professa a fé cristã, ela está participando de um clube. Simples assim. Como se a igreja fosse simplesmente um lugar de comunhão humana. Mas a igreja não é isso. Não é simplesmente isso. Não é restritamente isso. A igreja de Jesus Cristo é um lugar em que as pessoas estão caminhando para o céu. Em que há pessoas que não são cristãs, que não são crentes verdadeiramente, e há aquelas que são crentes. Mas as que são cristãs estão caminhando para o céu. A igreja de Cristo é um lugar para isso. Por isso, irmãos amados, Isaías, quando olha para ele mesmo, ele olha para o povo, aquela imoralidade toda, se esquecendo da lei de Deus. Como eu disse, os primeiros capítulos vão mencionar isso. Deus diz que estava enojado do povo. No contexto anterior, Deus diz assim para o povo que estava enjoado dos sacrifícios do povo. Deus estava sentindo nojo. E no contexto anterior, as palavras duras de Isaías vão retratar isso. Deus vai dizer em outras palavras: vocês pensam que é só vir para a igreja e pronto. Vocês pensam que simplesmente é só andar na igreja, vocês pensam que simplesmente é só oferecer um sacrifício e pronto. Não há santidade, não há compromisso, não há respeito, não há um sentimento de pecaminosidade própria. Tudo isso está no contexto anterior. Quando você chegar em casa, você pode ler tudo isso. Isaías, Senhor, eu estou dentro desse contexto. E não sem razão, irmãos, Isaías poderia mencionar qualquer característica pecaminosa dele e do povo, mas ele menciona uma característica específica. E qual é?
Os lábios. Ele menciona essa característica específica. Por quê? Porque se tem um mecanismo em que o pecado logo vai aparecer na vida de uma pessoa, é através da sua fala. Não tem como esconder. Não tem como esconder. A pessoa que não tem um compromisso com Deus, logo com os seus próprios lábios, ela vai demonstrar ou respeito ou desrespeito. Ou temor ou falta de temor. Ou murmuração ou agradecimento. Logo pelos seus lábios. Tanto isso acontece, irmãos, que Tiago, em uma de suas, Tiago, na sua única carta, Tiago, irmão do Senhor, em um dos capítulos dessa carta, Tiago vai dizer que aquele que consegue controlar a sua língua é uma pessoa madura e perfeita. Porque a língua é algo incontrolável para o ser humano. Por isso ele faz essa característica, ele menciona essa característica. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha o que a gente fala, olha o que a gente conversa. Olha as conversas dessa pessoa. Olha o que essas pessoas falam. E ele se coloca no meio. Ele não aponta para eles, né? Ó, eles são um povo de impuros lábios, nós somos. E aqui, irmãos, o principal para nós, ressalto novamente, é a consciência de que nós somos pecadores. Olha, ore a Deus. Se você ainda não experimentou uma consciência impactante na sua vida de que você é pecador, busque isso. Olhe para os textos do Evangelho. Lembra da mulher que estava chorando aos pés de Jesus? Ao ponto de ser apedrejada pelas pessoas, ela nem se importa com isso? Senso de pecaminosidade. Eu sou pecador e Jesus me salvou. Olhe para o ladrão penitente na cruz. Senso de pecaminosidade. Ele disse para o impenitente, para o outro ladrão impenitente: olha, ele está aqui, Cristo está aqui, porque não merece, nós estamos aqui porque merecemos. Senso de pecaminosidade. Eu pequei, eu sou pecador. E vários outros exemplos na própria história da igreja, irmãos. Um dos livros mais traduzidos da história, mais vendidos, mais publicados, O Peregrino, começa com essa visão do personagem cristão, simplesmente lendo a Escritura. E quando ele lê a Escritura, ele se depara com Deus sentado no trono. Ele se depara com a glória de Deus e automaticamente ele se depara com o fardo que está nas suas costas. O senso de pecaminosidade é despertado no seu coração em um ato. Veja que a família dele, a família de cristão, que é o personagem da história, a família dele não percebeu isso. Eles o criticavam. Porque só percebe isso quem é iluminado pelo Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, Martim Lutero disse o seguinte certa vez: Deus cria a partir do nada, portanto, enquanto o homem não se reduzir a nada, Deus não pode fazer nada com ele. Nada de útil para a sua glória em termos de salvação, salvíficos. Por isso nós devemos sim, se tivemos um encontro com Cristo, se tivemos um encontro com o Rei, o nosso Senhor, nós devemos ter essa noção da nossa pecaminosidade. Terceiro ponto importante do texto, irmãos, versículo 6, versículo 7. Aquele que tem um encontro com o Rei e reconhece a glória e a soberania desse Rei e reconhece a sua pecaminosidade, Deus não vai deixar que essa pessoa viva nos seus próprios pecados. Ou vai? Não. E onde no texto nós podemos enxergar que Deus toma a iniciativa de, à medida que o próprio Deus deu condições para que a pessoa percebesse a sua pecaminosidade, esse mesmo Deus vai dar os mecanismos para que essa pessoa seja purificada do seu pecado. E o texto continua dizendo o seguinte: então um dos serafins, depois que ele disse ai de mim, vou perecer, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7, os irmãos podem ler? Meu irmão, minha irmã,
Aquele que teve um encontro com Cristo Jesus, ele teve os seus pecados perdoados. Significa que ele nasceu de novo. Que ele tem uma nova vida, que ele passa a ter uma nova mentalidade a respeito das coisas. Ele não passa a viver da mesma maneira. Você teve os seus pecados purificados por Jesus? Você teve encontro com Jesus? Então você teve uma mudança de vida? O novo nascimento, a conversão, a mudança de estilo de vida, está por toda a palavra de Deus. A pessoa que não é transformada, mas só é convencida, como dizem, né? Essa pessoa é semelhante a um leão adestrado. O leão, ele só está adestrado. Ele não muda a sua natureza selvagem. E uma hora ou outra, esse leão vai, se ele tiver oportunidade, ele vai aparecer. É assim a pessoa que simplesmente professa Cristo, mas não teve um real encontro com Jesus, meus irmãos. Não teve uma vida transformada pelo Senhor. Você tem consciência da pecaminosidade? Você teve os seus pecados purificados, meu irmão, minha irmã? Quando Jesus escolheu 12 discípulos, a Bíblia diz que um deles era filho do diabo. Judas. Judas se comportou impiamente, a vida dele não mudou. E veja, Judas era um apóstolo, ou seja, ele tinha um cargo muito importante na igreja. Judas fez milagres em nome de Deus. Ele partiu junto com aqueles 70 que Jesus enviou, que retornaram dizendo que os demônios se submetiam, que milagres eram feitos. Ele também fez milagre. Judas teve uma medida de graça não salvífica. Ele viveu com Cristo fisicamente. O Cristo em carne. Experiência que nós não temos agora. Mas ele nunca nasceu de novo. Não é que Judas, irmãos, tenha nascido de novo e depois tenha deixado, desnascido. Não, ele nunca nasceu de novo. O texto bíblico vai dizer que Judas sempre foi filho do diabo. É por isso que é necessário nascer de novo. E é por isso que textos como este existem na Bíblia. Por exemplo, Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, falamos, fizemos maravilhas, expulsamos demônios. E Deus, Jesus Cristo, dirá abertamente: eu nunca vos conheci. É claro que Jesus conhece todas as coisas, mas ali é conhecer no sentido de experiência pessoal. Você imagine, meu irmão, minha irmã, a pessoa passar anos professando Cristo, professando ser cristã, e ir para o inferno. E Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então quer dizer, essa pessoa não teve uma nova vida, essa pessoa vivia na iniquidade. O que é iniquidade? O pecado mesmo. A mentira, a fornicação, a inveja, a difamação, pecados da língua, pecados do corpo e assim por diante. A vivência no pecado. Há círculos de pessoas que se dizem cristãs e conversas que são piores do que pessoas que incrédulas. Em meio de pessoas que se dizem cristãs. Ofensas, conversas indecentes, que você não encontra nem entre os gentios, como a Bíblia diz, né? Nem entre os gentios as pessoas têm essa atitude. Irmãos, estamos falando aqui de que se de fato nós adoramos esse rei, nós mencionamos aqui esse Senhor que vive para todo sempre, se de fato nós realmente tivemos um encontro com esse rei, então nós tivemos os nossos pecados purificados. Você teve os seus pecados purificados? Você anda numa nova vida, uma nova mentalidade, novo comportamento? As suas brincadeiras não são brincadeiras de cristão? O seu trabalho, você age como um cristão? Como são as esferas da sua existência? Todas essas perguntas devem ser respondidas por nós. E por último, meus irmãos, o texto não para por aí, claro, no chamamento do profeta Isaías. Afinal de contas, Deus estava chamando ele para alguma coisa.
Por último, esse texto nos ensina que Deus, Ele nos revela a sua glória em Cristo. Ele nos revela que somos pecadores, porque isso é uma operação do Espírito Santo. Ele nos purifica de nossos pecados. Para quê? Tem que ter algum motivo para isso. Para quê? Para que a gente cumpra a nossa missão. E por isso que é impossível que uma pessoa que tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo não tenha um espírito voluntário para servir. Isso é automático. A pessoa teve um encontro com Jesus, se ela foi transformada por Cristo, ela vai querer servir para a glória de Deus. E não é isso que esse texto diz, meus irmãos? Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, e a voz dizia, né? Que cena interessante, né? Deus dá essa visão para Isaías. Isaías percebe a glória de Deus, percebe a sua pecaminosidade. Isaías é purificado e, inclusive, essa purificação aponta para a purificação através do sangue de Jesus. Podemos dizer que essa purificação aqui é uma sombra daquilo que haveria de vir. E Deus simplesmente profere para o ar, né? Quem eu enviarei agora? Isaías, depois que ele viu a glória de Deus, depois que ele reconheceu o seu pecado, depois que ele foi purificado, ele tinha o espírito servil, o espírito de servo para fazer a vontade de Deus, para viver de agora em diante para Deus. E isso é gratidão, irmãos. Temos dito aqui que gratidão implica em obrigação. Eu agradeço a Deus me comprometendo com Deus. E veja, muitas pessoas só agradecem a Deus dizendo obrigado. Obrigado, só isso. Mais nada. Não, isso não é gratidão. Gratidão é dizer obrigado, mas é ter um comprometimento com Cristo. Se você não tem um comprometimento com Cristo, você não é grato pelo que Cristo fez. E o texto vai continuar dizendo, versículo 8, né? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí a continuação, vamos ler? Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Até aqui tá bom. A missão de Isaías era uma missão fácil, irmãos? Não. Ele foi chamado para pregar, e ele foi chamado para pregar para pessoas que não iriam ouvir a sua mensagem. Imagine você ter que fazer uma coisa, e você já sabe de antemão que aquilo ali não vai dar certo. Desanimador, né? Você é chamado para algo, ó, Deus fala para você, ó, tem que fazer isso. Mas já vou te falando, eles não vão ouvir. Mas ele deveria fazer para a glória de Deus. E daí, irmãos, é por isso que a gente tem que fazer as coisas, não querendo que as pessoas nos aceitem. Se as pessoas nos aceitarem, amém. Se não, a gente tem que fazer as coisas para a glória de Deus. Nós vamos comparecer diante do trono de Deus. Não são as pessoas que vão nos julgar naquele grande dia. E por isso, então, Isaías aceita, tem um espírito voluntário para fazer essa obra difícil, árdua e tão difícil que em Hebreus está dizendo que pela fé muitos fizeram isso, aquilo outro, e alguns foram cerrados ao meio. E esses cerrados ao meio, os historiadores vão atribuir essa referência ao profeta Isaías. Segundo alguns livros de tradução hebraica, judia, Isaías ele foi cerrado vivo ao meio. Veja, irmãos, ele foi rejeitado. Da mesma maneira, se você teve um encontro com Jesus e você não tem um espírito voluntário de querer fazer coisas para a glória de Deus, você tem que questionar esse encontro que você teve com Jesus. Se lembre de textos do Evangelho. Alguma pessoa teve um encontro com Jesus verdadeiro e ficou da mesma maneira? Não. Todas mudaram suas vidas. Todas passaram a se comprometer com Cristo. Cristo não é como um chaveiro que você, no momento de dificuldade, pega ali aquele antigo pé de coelho, né? Lembra do pé de coelho? Cristo não é assim. Não deve ser isso. Cristo é o nosso Senhor.
com o qual nós devemos ter um comprometimento e dizer: Senhor, então, usa a minha vida. E veja, irmãos, todos nós que tivemos um encontro com Jesus Cristo, Deus nos chamou para algo. Deus chamou você, assim como chamou Isaías. Claro, não para a mesma missão, graças a Deus, né? Não para a mesma missão, não da mesma forma. E ninguém aqui é escritor sagrado. Mas é o mesmo chamado, é a mesma pessoa que está chamando, é o mesmo Deus que está chamando. E Deus primeiramente te chama para viver a sua vida comum. Olha que coisa maravilhosa. A vida comum. Deus te chama para viver a vida comum. Deus te chamou no casamento? Viva no casamento. Deus te chamou para trabalhar numa empresa? Trabalhe nessa empresa para a glória de Deus. Deus te chamou para trabalhar numa empresa particular? Trabalhe para a glória de Deus. Uma empresa pública? Trabalhe para a glória de Deus. Deus te chamou para ser pai? Seja um pai para a glória de Deus. A diferença entre os crentes e aqueles que não são crentes é simplesmente que os crentes devem entender e fazer as mesmas coisas, em certo sentido, só que para a glória de Deus. E não é fácil fazer as coisas para a glória de Deus. Podemos não ter essa dificuldade tão grande como Isaías teve, mas a gente vai lutar. Se quisermos ser funcionários numa empresa fazendo para a glória de Deus, nós teremos dificuldade. Se quisermos exercer o nosso ministério da igreja fazendo para a glória de Deus, nós haveremos de ter dificuldade, pois na igreja há aqueles que são crentes e aqueles que não são crentes, ao joio e ao trigo. Se quisermos exercer a nossa paternidade ou o nosso papel de cônjuge para a glória de Deus, nós teremos as nossas dificuldades. Mas cada um de nós aqui foi chamado para alguma coisa, para fazer algo para a glória de Deus. E, inclusive, a igreja foi chamada para pregar o evangelho. O papel da pregação do evangelho não é só dos líderes da igreja. Todos nós temos essa responsabilidade. Os líderes maior, uma responsabilidade maior, mas todos nós temos. Nós vemos um exemplo muito bonito de como pessoas comuns podem evangelizar para a glória de Deus, é o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Estevão é morto, martirizado, e ali há uma dispersão. As pessoas com medo da perseguição são dispersas por toda aquela região da Judéia. Os apóstolos ficam em Jerusalém. E o texto diz assim: e os dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Não eram apóstolos, não eram oficiais, eram pessoas comuns. E ao invés de se desesperarem, dizerem assim: nós estamos dispersos, estamos longe das nossas casas, estamos longe de tudo, vamos nos preocupar em ganhar o nosso pão, que seria algo louvável pensar assim. Eles estavam tão comprometidos com o chamado, com a glória de Deus, que eles iam, os dispersos, pregando o evangelho, e assim a igreja foi crescendo. A igreja foi crescendo mais na história pelas pessoas desconhecidas que pregavam do que por aqueles que eram conhecidos. Os nomes conhecidos ficaram para a história, mas quem fez a obra de forma mais abundante, em termos de número, foram os leigos, os desconhecidos. E assim nós devemos fazer também, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você refletisse sobre essas verdades e respondesse sinceramente no seu coração se você teve encontro com Jesus Cristo. Você tem noção do que Deus é? Teme a Deus, tem a noção da sua glória e tudo aquilo que envolve Deus, a sua soberania, a sua santidade. Você teve noção da sua pecaminosidade? Você foi purificado do seu pecado, nasceu de novo, se converteu? Você recebeu um espírito voluntário para fazer as coisas para a glória de Deus, acima de tudo? Eu quero então trazer essa reflexão para todos nós. Todos nós devemos refletir sobre isso.